Questão 8. Para vocês, futuros estudantes da AMAN. Em um circuito elétrico representado no desenho abaixo, o valor da força eletromotriz FEM do gerador ideal é 1,5 volts. Esse é o gerador aqui, tá vendo? Tá? Então ele tem uma força eletromotriz de 1,5 volts. E os valores das resistências dos resistores ômicos são R1 igual a R4, que é igual a 0,3 ohms, R2 igual a R3, que é igual a 0,6 ohms, e o R5, 0,15 ohms. Ele quer as leituras no voltímetro V, esse aqui, e no amperímetro A, esse aqui, ambos ideais, importante, são respectivamente, e aqui estão as alternativas. Então, primeira coisa, você tem que saber que se o voltímetro é ideal, ele possui resistência interna infinita, é como se ele fosse um isolante. A corrente elétrica não desvia por ele só marca a diferença de potencial entre os dois pontos, tá? Então, como ele é ideal, então por ele não circula corrente, então vamos retirá-lo do circuito, que vai ficar conforme a figura abaixo. Ou seja, é o próprio circuito, mas sem o voltímetro que estava inserido aqui, e já com os valores das resistências e da força eletromotriz, que é 1,5 volt. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse circuito e calcular a resistência elétrica equivalente, tá? Então, o resistor equivalente. Então, a primeira coisa, observe que esse de 0,3 ohms e esse de 0,6 ohms estão ligados em série, um em seguida do outro. Então, tira os dois e no lugar dos dois coloca um único, que seria a soma 0,9 ohms. Mesma coisa aqui embaixo, tá? Aqui, ó. 0,6 ohms com 0,3 ohms também estão em série, vai dar um único também de 0,9 ohms. Então, eu tirei esses dois, botei um de 0,9, tirei esses dois, botei um de 0,9. Então, ficou assim, ó. Você tem 0,9 ohms aqui e 0,9 aqui, tá? Só que esses dois estão em paralelos, saem do mesmo ponto, chegam ao mesmo ponto. Dois resistores iguais em paralelo, você pega o valor de um deles e divide por 2. Então, eu tiro esses dois e no lugar desses dois, eu vou colocar um único resistor de 0,45 ohm. Então, tirei aqui, botei 0,45. Então, ficou 0,45, mas tem um de 0,15 aqui, tá vendo? Cuidado agora, esses dois, o de 0,45 e o de 0,15, eles estão em série. Pode ver que está ligado um em seguida do outro. E se eles estão em série, tira os dois, no lugar dos dois, coloca um único de 0,6, que é a soma. Então, esse 0,6 é o resistor equivalente, tá? Então, essa bateria joga no circuito uma corrente I, que circula, passa pelo resistor equivalente. E vamos calcular quanto vale essa corrente I. Resistor equivalente é U, tá? Que é a tensão, é a mesma coisa que a diferença de potencial sobre I. Então, resistor equivalente é 0,6, U fornecido pela bateria é 1,5 sobre I. Então, a corrente total vai ser 1,5 sobre 0,6, a corrente total vai dar 2,5 amperes. Veja o que eu fiz para vocês entenderem aqui, tá? É importante essa observação aqui. Na figura abaixo, a corrente elétrica circula no amperímetro, tá? Então, veja bem, ó. Essa daqui é a total que circula no amperímetro, a indicação do amperímetro, né? Então, a corrente elétrica que passa por ele, tá vendo? É o 2,5 amperes. Então, ele vai marcar 2,5 amperes. E aí, eu coloquei também as correntes que circulam em cada resistor para você entender, ó. Então, eu achei a total, que é 2,5 amperes. Então, você vem aqui, 2,5 amperes, o amperímetro marca 2,5 amperes, esse 2,5 amperes passa por esse resistor R5, fica circulando aqui, 2,5 amperes, 2,5 amperes, 2,5 amperes. Quando esse 2,5 amperes chega aqui, lembre-se que esses dois aqui tinha 0,9 ohms, e aqui também 0,9 ohms, somando os dois, tá? Então, em paralelo são iguais, e sempre que ela circula em resistores paralelos iguais, ela se divide pela metade. Então, vai passar aqui em cima 1,25 amperes, que é metade de 2,5. E aqui embaixo, tá? Vai passar outra corrente de 1,25 amperes,
que é a metade de 2,5. Aí as duas se juntam e viram 2,5, passa pelo perímetro que vai marcar 2,5, que é o que o exercício está pedindo. Muito bem, aqui você presta mais atenção, tá? Porque aqui complicou um pouquinho. A diferença de potencial, tensão, voltagem entre A e B é fornecida por U de AB, R vezes I, tá? Então, olha aqui, eu marquei para você entender, olha bem aqui, A e B. Então, entre A e B você tem um resistor de 0,3 ohm e a corrente que passa aqui é de 1,25 ampere. Então, o de AB lá em cima é o 0,3 vezes 1,25, que vai dar 0,375 volts. O que eu achei? A diferença de potencial entre A e B, entre A e B, aqui, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa entre A e C, tá vendo? Aqui embaixo, ó. O resistor que está aqui é 0,6 ohms e a corrente que está passando por ele é 1,25 ampere. Então a diferença de potencial entre A e C é o 0,6, tá? Que é a resistência que está entre A e C, vezes a corrente que passa por ele. Vai dar 0,75 volts. Achei o U de AC, 0,75 volts. O de AB, que é 0,375, ele é VA menos VB. Então, VA menos VB, potencial em A menos potencial em B, é 0,75. E o de AC, que eu achei aqui, é o potencial em A menos o potencial em C, que vai dar 0,75 volts. Se eu subtrair a diferença de potencial U de AC com a de U de AB, então U de AC menos U de AB vai dar 0,75, que é uma, menos 0,375, que é outra, vai dar 0,375. Esse 0,375 é o U de AC menos o U de AB. Acontece que o U de AC é o potencial em A menos o em C, menos. Tá? O U de AB é o potencial em A menos o potencial em B. Tudo isso é o 0,375. Então vai ficar VA menos VC, distribui o sinal de menos. Então vai ficar menos VA mais VB. Pode ver que VA com VA cancela. Portanto, o que eu obtenho? Que VB menos VC é igual a 0,375 volts. Mas quem é o VB menos VC? É a diferença de potencial entre B e C, que é onde está inserido o voltímetro, que vai ser a indicação do voltímetro. Então, observe na figura que o voltímetro está inserido entre B e C. Então, ele indicará a DDP entre esses dois pontos. Portanto, eu já vi que a DDP entre esses dois pontos é o U de BC, que é VB menos VC, que é 0,375. Então, ele vai indicar 0,375 volts e a alternativa correta é A. Questão 9 da SPSEC AMAN 2015. Um trabalhador da construção civil de massa 70 kg sobe uma escada de material homogêneo de 5 metros de comprimento e massa 10 kg. Então, a escada tem 5 metros de comprimento e tem massa de 10 kg. Para consertar o telhado de uma residência. Uma das extremidades da escada está apoiada na parede vertical sem atrito no ponto B. Então, essa extremidade aqui da escada está aqui no ponto B e aqui não tem atrito. E a outra está apoiada num piso horizontal no ponto A, 4 metros da parede, conforme desenho, tá? Então, aqui está o ponto A, tá vendo? A outra extremidade está apoiada no piso, 4 metros da parede. Para que o trabalhador fique parado na extremidade da escada, que está apoiada no ponto B da parede, então ele quer que o trabalhador fique aqui, ó, nessa extremidade aqui, de modo que a escada não deslize e permaneça em equilíbrio estático na iminência do movimento, está para se mover, mas não se move. O coeficiente de atrito estático entre o piso e a escada deverá ser D. Então, veja bem, aqui não tem atrito, aqui tem. Então, ele quer que o trabalhador fique em equilíbrio aqui, ó. Para que ele ficar em equilíbrio, essa escada não pode deslizar. Então, ela não pode deslizar
então a tendência dela seria empurrar com uma força de atrito o piso para a esquerda, no ponto de contato, aqui no ponto A. Então aqui no ponto A, ela empurra o piso para a esquerda, mas pelo princípio da ação e reação, o piso reage aqui no ponto A, nessa extremidade dela, para a direita, com uma força que é a força de atrito. Ele quer o coeficiente dessa força de atrito, coeficiente de atrito estático, dessa força de atrito aqui, tá? Aí ele deu a aceleração da gravidade, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e aí estão as alternativas. Bom, como a escada tem material homogêneo, tá? O peso está localizado no ponto médio. Como o comprimento dela é 5, então o peso vai estar bem no meio, 2,5 de cada extremidade. Então aqui está o peso da escada. Veja bem, daqui até aqui tem 2,5, daqui até aqui tem 2,5, porque a escada inteira tem 5 metros de comprimento. Na figura abaixo estão localizadas todas as forças que agem sobre a escada, que são, tá vendo aqui, ó, peso do operário, ele tá aqui, ó, nesse ponto B, tá? Peso do operário vertical e para baixo. Peso da escada vertical e para baixo. Nesse ponto aqui, a escada que não tem atrito, a escada empurra a parede para a direita, pelo princípio da ação e reação, a parede reage na escada para a esquerda com uma força normal, que eu chamei de N'. E aqui no ponto A, tá? Tem a tração no fio, que é essa daqui, ó. Essa é a tração no fio, não, perdão. Na escada, então essa é a tração, que eu já aproveitei e decompus essa tração em duas parcelas. A parcela horizontal, TH, projeção do T na horizontal, e a projeção do T na vertical, que eu chamei de TV. E calculei a intensidade do peso da escada, que é mg, 10 vezes 10, 100 newtons, e a intensidade do peso do operário, que é a massa do operário vezes G, que vai dar 700 newtons. Então esse peso do operário é 700, e esse peso da escada é 100 newtons, e se você observar direito, daqui até aqui nesse triângulo, daqui até aqui você tem 4 metros, tá? A hipotenusa tem 5, então é claro que esse lado aqui vai ter 3 metros, é o triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Muito bem, primeiro vamos calcular agora o N', que é a força que a escada troca com a parede, tá? E vamos calcular o momento de cada força que influi na escada, colocando o polo aqui no eixo de rotação, tá? Onde a escada está em contato com o piso. Coloquei o polo aqui, então. Mas observe nessa figura, então, que estão todas as forças. Então, observe que eu tirei a tração aqui, tá? Mas o comportamento é o mesmo. Então, eu tirei ela e já coloquei a parcela horizontal da tração e a parcela vertical da tração. Então, aqui estão todas as forças verticais e horizontais. Observe agora na vertical. O que eu tenho na vertical? Só na vertical. 700 para baixo, 100 para baixo, que vai dar 800 para baixo. E observe na vertical, eu tenho a normal. Essa é a normal, tá? Para cima, que é a própria componente vertical, que vai valer 800 newtons, tá? Porque o N para cima tem que ser a soma desses dois para baixo. Então, a primeira coisa que eu obtive é que o N, que é a normal, que a escada troca com o piso, vale 800 newtons. Então, equilíbrio na horizontal agora. Agora, olha só na horizontal. Ó. O que eu tenho? N' e esse TH aqui. Então, o N' é igual ao TH. Só que o TH é o FAT. Veja bem, a escada está em apoio aqui. Então, ela empurra o piso para a esquerda. Pelo princípio da ação e reação, o piso reage na escada para a direita. Esse é o TH, mas essa reação do piso na escada é a própria força de atrito que impede com que ela deslize para a esquerda, tá? Então, N' TH, que é igual ao FAT. Então, N' é igual ao FAT na horizontal, tá? Então, na horizontal eu tenho N' para cá e o FAT para cá. E uma tem que anular a outra para que a escada não se mova nem para a direita e nem para a esquerda. Muito bem, agora o que nós vamos fazer? Calcular o momento de cada força em relação ao polo que eu coloquei aqui, ó, no ponto A, em contato, que a extremidade da escada está em contato com o piso. Momento da normal N, essa daqui, ó, tá? Momento do N é N vezes D, tá? É a força vezes a distância.
N é o N, mas acontece que a distância dela até o polo é zero. Então o momento do N é zero, porque eu coloquei o polo aqui. Momento do peso da escada. Peso da escada, tá vendo ele aqui? Ele tende a fazer girar em torno de O no sentido horário a escada, tá? Então é positivo. Então é mais o peso da escada, tá? Que é 100 vezes a distância do ponto de aplicação do peso da escada, ó, aqui o ponto de aplicação do peso, aqui ó, até o polo, é 2 vezes 2. Então, o momento do peso da escada vai ser mais 200 Nm. Momento do peso do operário, está aqui o peso do operário, olha só nele. Em relação ao polo, eixo de rotação, ele tende a girar no sentido horário, então é positivo. Mais, positivo é mais. Então, peso do operário vezes D. Então, o peso do operário é 700 e a distância D é a distância do ponto de aplicação dela, que é esse daqui até o polo, 4. Vai dar mais 2.800 Nm. Esse é o momento do peso do operário. Momento do N', tá? O N' tende a fazer ela girar em torno de O no sentido anti-horário. Então, é menos o N' vezes a distância do ponto de aplicação. Atenção agora, do N' até o polo, tá? Que é essa distância aqui, ó. E essa distância é a mesma que essa aqui, que é 3, tá? Então é menos N' vezes 3. Acontece que no equilíbrio de rotação, a soma dos momentos de cada força em relação ao polo tem que ser nula. Então eu vou somar tudo isso, tá? Então, você vai ter que 0 mais 200 mais 2.800 menos 3N' igual a 0. 3N' é 3.000, de onde eu tiro que o N' é 1.000 newtons. Acontece que o N' é a própria força de atrito. E a expressão matemática da força de atrito é Φ igual a μN. No caso, o N é esse 800 aqui, ó, tá? Então, eu tirei Φ, botei 1.000, o μ ele quer, e a normal é 800. Portanto, o μ vai ser 1.000 sobre 800, que vai dar 1,25, que é o que o problema está pedindo. E a alternativa correta é a E. Questão 10 e última. Uma criança de massa 25 kg brinca em um balanço cuja haste rígida, não deformável e de massa desprezível, presa ao teto, tem 1,60 metros de comprimento. Ela executa um movimento harmônico simples que atinge uma altura máxima de 80 centímetros em relação ao solo. 80 centímetros em relação ao solo. Conforme representado no desenho abaixo, de forma que o sistema criança mais balanço passa a ser considerado como um pêndulo simples, com centro de massa na extremidade P da haste, aqui. Pode-se afirmar com relação à situação exposta que, dados a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e o ângulo de abertura não superior a 10 graus. Então, você tem o balanço, está aqui o menino, tá? O comprimento da corda do balanço, tá? É de 1,60 metros, está aqui o ponto P, o menino, e ele está a 80 centímetros do solo. Esse é o solo. E ele quer saber cada uma dessas informações aqui, se está correto ou não, e nós vamos analisar uma por uma. Antes de analisar, eu vou passar para vocês uma noção de pêndulo simples. Um pêndulo simples, ele consta de uma massa M, peso na extremidade inferior de um fio ideal, inextensível e de massa desprezível, fixada verticalmente na sua extremidade superior. Então, fixada ao teto, está aqui a massa, está aqui o fio, esse fio tem comprimento L. Se o pêndulo simples oscilar, com oscilações de pequena abertura, no máximo 15 graus, ele descreve um movimento circular de raio R igual a L. Está vendo? O raio está aqui, o movimento circular, o raio é o comprimento do fio, sendo L o comprimento do fio. Seu período T, que é o tempo que ele demora para efetuar um vai e vem completo, uma oscilação completa, então o período é o tempo que ele demora para sair daqui, vir até aqui e retornar até aqui, tá? Esse período, esse tempo, ele é dado por 2π raiz quadrada de L sobre G. L é o comprimento do fio, G é a aceleração da gravidade local.
Então, analisando uma por uma. A A diz, a amplitude do movimento é 80 centímetros. Errada. A amplitude corresponde à altura que a massa é abandonada em relação à posição mais baixa. Então, essa daqui é a amplitude, tá vendo? Esse pedacinho pequeno aqui, ó. Ele está aqui e a posição mais baixa está aqui, ó. Então, é esse espacinho aqui que é a amplitude. Cuidado, não é a distância daqui até o solo, não tem nada a ver com o solo, tá? É do ponto P até a posição mais baixa. Então, essa é a amplitude. Falso. B. A frequência de oscilação do movimento é 1,25 Hz. Falso. Primeiro vamos calcular o período. O período é 2π raiz quadrada de L sobre G. O período é 2π, L é o comprimento do fio, que é 1,6 metros. G é 10, vai dar 2π vezes raiz quadrada de 0,16, 2π vezes 0,4. Então o período, que é o tempo que ele demora para fazer um vai e vem completo, é de 0,8 π segundos. Mas ele não quer o período, ele quer a frequência. A frequência é o inverso do período. Então a frequência é 1 sobre 0,8 π. Se eu considerar o π como 3, vai ficar 1 sobre 2,4, que vai dar aproximadamente 0,47 Hz, que está muito longe de 1,25 Hz. Então, essa é falsa. C. O intervalo de tempo para executar uma oscilação completa é de 0,8 π segundos. Está correto. Veja bem aqui, ó. Achamos aqui, ó. D. A frequência de oscilação depende da altura atingida pela criança. Falso. Veja na expressão. A frequência é o inverso do período, e o período é 2π raiz quadrada de L sobre G. Então a frequência é 1 sobre 2π raiz quadrada de L sobre G. Pode ver que a altura atingida pela criança não aparece nessa expressão. Então é falso. E aí diz que o período do movimento depende da massa da criança. De novo, é só você analisar a expressão, tá? Olha aqui. Tem a 2π raiz quadrada de L sobre G. Cadê a massa? Não está. Então também é falso. A alternativa correta é a alternativa C.